Salve pessoal! Recentemente a gente tem visto muito na mídia aí o termo antifascista, né? Nas redes sociais, nos jornais, na grande mídia, né? A gente também viu aí políticos como Bolsonaro, Trump, falando em criminalizar o antifascismo, que o antifascismo é terrorismo. Mas e aí? Você sabe exatamente o que é o antifascismo? Então, no vídeo de hoje eu vou tentar contribuir um pouco com esse debate sobre o conceito do que é o antifascismo. Com o avanço do fascismo na Europa na década de 30, anarquistas e comunistas começaram a se organizar enquanto movimento para combater o fascismo. E daí surge a ideia de um movimento antifascista. Os símbolos desse movimento remetem a isso. A bandeira preta representa os anarquistas, a bandeira vermelha representa os comunistas e elas estão viradas para a esquerda para deixar claro que é um movimento que tem lado. Então, o movimento antifascista é um movimento que nasce com uma concepção altamente anticapitalista. Obviamente, os anarquistas e comunistas não constroem a luta contra o fascismo sozinho. Uma das táticas históricas do antifascismo é a frente única contra o fascismo. E nessa frente, além dos anarquistas e comunistas, tem os reformistas, trabalhistas, sindicalistas, democratas. Porém, é preciso entender que esse movimento nasce impulsionado pelos anarquistas e comunistas. E é por isso que esse é um movimento que tem esse caráter anticapitalista, antirracista, antiopressões. Esse caráter vem dessa origem no anarquismo e no comunismo. Mas muita gente vai dizer assim, mas os liberais também não são contra o fascismo? O fascismo não se opõe, não embate com o liberalismo? Muitos liberais tentam criar um discurso antifascista, muitas vezes falam que são antifascista e anticomunista ao mesmo tempo, tentando igualar os dois movimentos, dizendo que o fascismo e o comunismo são duas faces da mesma moeda. Mas se a gente olhar para momentos cruciais da luta contra o fascismo, a gente vai ver que os liberais não só passaram pano para o fascismo, como impulsionaram e fizeram parte de governos fascistas. Então, o liberalismo não se opõe necessariamente com o fascismo. Para a gente entender um pouco dessa relação do liberalismo com o fascismo, vamos olhar dois teóricos aí do liberalismo que são muito citados aí nos últimos tempos. O primeiro é o Mises, que é referência por movimentos liberais aí no Brasil, como o MBL, que agora está se dizendo contra o fascismo também. O Mises foi conselheiro do governo Dollfuss na Áustria, que foi um governo fascista. E no livro dele, Liberalismo segundo a Tradição Clássica, o Mises afirma que o fascismo tem um mérito porque ele livrou a Europa do comunismo e que o fascismo é um expediente de emergência para proteger o capitalismo. Ou seja, o Mises ele confirma o que a gente falou no vídeo anterior sobre o fascismo ser uma ferramenta do capitalismo para que em momentos de crise evite que essa crise seja superada por saídas que questionem o sistema capitalista. Então, o Mises confirma a teoria de que o fascismo é um recurso de proteção do capitalismo. Outro teórico liberal famoso é o Milton Friedman. Ele é um dos principais nomes da escola de Chicago, que é a escola teórica que é referência para o nosso atual ministro da Economia, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes se orgulha de ser um dos Chicago Boys. O Friedman fez parte como conselheiro econômico da ditadura do Pinochet, uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, que prendeu e torturou mais de 40 mil pessoas, milhares foram mortas e, dentre eles, um dos grupos perseguidos pelo Pinochet eram os comunistas. Esses dois exemplos mostram que se a gente olhar para a história, a gente vai ver que não há um real embate entre o liberalismo e o fascismo. Ao contrário disso, toda vez que houve um embate entre anarquistas e comunistas contra o fascismo, os liberais não titubearam em ficar do lado do fascismo. Por outro lado, o movimento antifascista, fundamental
para derrotar o fascismo na Europa no século passado, apesar de ter como tática frente única, incluindo vários setores progressistas, ele tem a sua origem, ele é impulsionado pelos comunistas e pelos anarquistas. Então, a gente olhando para esses dois exemplos da história, a gente pode concluir que não tem como ser antifascista e anticomunista ao mesmo tempo, e que o antifascismo é, por concepção, um movimento anticapitalista. Bom, gente, esse foi o segundo vídeo dessa série sobre fascismo e antifascismo. São vídeos curtos que eu tento não abordar o aspecto histórico desses movimentos, mas tentar contribuir para o debate sobre o conceito, sobre o que é e representa esses movimentos. Assim como no vídeo anterior, eu vou deixar aí embaixo uns links para artigos e livros aí que possam contribuir aí para quem quiser entender um pouco mais sobre o que é o antifascismo, né? Agradeço aí quem tem ajudado a gente a divulgar o canal, compartilhando aí nas redes sociais. Semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre o antifascismo e o fascismo no Brasil. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para receber a notificação, segue a gente nas redes sociais aí, e eu agradeço aí a todo mundo que está ajudando a gente a divulgar, e até o próximo.